permaneça hoje, sempre conosco, abençoando, nos fortalecendo, guiando e nos amparando sempre. E vamos pedindo a Deus, Pai eterno, fonte de todo amor, bondade e misericórdia, dai força e luz em nossos caminhos, paz, harmonia no cumprimento da nossa missão. Pai amado, envia-nos vossos missionários de luz, para que nos auxiliem e nos amparem na caminhada, para que não desanimemos, para que não nos revoltemos contra as provas que colocastes em nosso caminho para o nosso aprimoramento espiritual. Vós que tudo sabeis que somos espíritos perfectíveis, carentes de aprendizado, carentes de aprimoramento. Por isso, Pai amado, não nos deixeis nas trevas da ignorância, do não saber, do não entender e do não compreender, nas trevas do rancor e da revolta, do orgulho e do egoísmo. Dai-nos, Pai querido, um coração bom e puro, um coração caridoso, amigo, fraterno, e que de nossos lábios só saiam palavras de consolo, esperança e alegria, e sobretudo sejamos pacientes com todos aqueles que de nós se acercarem. Que seja feita, Pai querido, a Tua vontade, em todo tempo, em todo lugar, em toda a eternidade, porque trabalhamos sempre em Teu nome, Pai. Trabalhamos em nome de Jesus, que reconhecemos como nosso Mestre e Senhor. Trabalhamos sempre nas bênçãos e na proteção de Maria e as suas legiões guerreiras da luz, que fazem a defesa de todo esse ambiente. E que assim seja. Nossa companheira Liliana, hoje na exposição do nosso Evangelho e do Livro dos Espíritos. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Já tinha um pouquinho. Bom, como a Fátima nos colocou, a questão do livro, como se pode distinguir o bem e o mal. Desenvolvendo o tema do Evangelho, eu prometo que eu respondo para vocês. Tema esse, que quando a gente fala de falsos cristos e falsos profetas, parece uma coisa tão antiga, né? Parece que aqui a gente só vai colocar contexto histórico, né? Mas não, viu, gente? É um tema bem atual para o mundo que nós vivemos. Um mundo onde a matéria predomina. A matéria tem uma grande influência sobre nós e nós temos apego a muitas coisas da matéria. E nesses apegos que nós temos está o apego ao corpo físico, ao orgânico e às necessidades desse corpo. Então pode perceber que a gente vive em busca de uma alimentação saudável, né? A gente medicação, tratamentos de beleza, de condicionamento físico, tudo para manter esse corpo bonito, saudável, corpo e muitos a mente também. E deve ser feito isso sim, gente. Vamos cuidar bem desse corpo. É necessário, é importante, porque ele é um instrumento de trabalho nosso aqui na Terra. O espírito atua no mundo material através do corpo físico. Então pode perceber que quando surge um produto novo, uma medicação, algo novo, um tratamento, né, que prometa ali acabar com o mal que está atingindo o nosso corpo, muitas vezes é uma corrida desenfreada, acelerada, né, para ter esse algo novo, com essa esperança de que vai acabar, né? Muitos são vistos como miraculoso, vai acabar com aquilo que está prejudicando o seu corpo. E são vários males que prejudicam e a gente busca aí acabar com eles, né? Vamos colocar dois mais comuns, não são fáceis nem simples, mas são comuns:
fumo e o álcool. E o tempo que se busca encontrar algo que acabe com o prejuízo do corpo é mais ou menos o tempo que esses dois males nos acompanham. E por que são tão difíceis? Porque ambos, lógico, eu dei exemplo de dois, tem vários, mas ambos, eles estão enradicados nos hábitos, gente, e na estrutura e conveniência e necessidade da nossa sociedade. Tanto é que eles são considerados drogas sociais. Tem muitas campanhas de combate, né? Principalmente o cigarro. O cigarro não está mais na mídia. Quem é jovem há mais tempo como eu, vai lembrar que cada propaganda linda, né? Tinham patrocinadores de Fórmula 1, vamos usar o nome, né? Grandes fabricantes de cigarro, né? Que patrocinava, né? Hoje não tem mais, graças a Deus. E ainda se coloca atrás da cartela, eu acho que é que chama isso, né? Onde vai o cigarro, aquelas fotos chocantes, pequenininha, mas chocante, né? Todos os males do cigarro e lá. O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Mas o álcool complica um pouquinho, porque ele é considerado o beber social. Já ouviram falar? E aí até alguns dizem: ai, mas numa dose pequenininha não faz mal, é até saudável. Não é assim? E as propagandas continuam maravilhosas, corpos sarados, lindos na praia, né? A bebida geladinha, ou festas, todo mundo sorrindo, e no final coloca: beba com moderação, se beber não dirija. Mas não se coloca o após o beber social. Quanto que é esse moderado? E aí nós sabemos de todas as tragédias do beber social. Não vamos entrar em detalhe, que não é disso, mas para mostrar para vocês que, infelizmente, apesar dos combates, parece que tudo isso, para esses males e outros, torna-se um pouco indiferente aos prejuízos. Sabe por quê? Porque atende aos interesses de uma sociedade, gente. Interesses financeiros, conveniências, muitas vezes, para se fazer parte de um grupo onde você tem conveniências, interesses. Se você não tiver alguns hábitos, você é excluído. E esses hábitos podem levar a uma dependência. Chega um momento que não é nem porque você quer, nem porque é necessário para pertencer àquele grupo, é porque você não consegue mais deixar aquele hábito. Então, por vários motivos, acaba se tornando tudo indiferente. Na verdade, sabe o que se busca para essas drogas sociais? Gostaria que existisse um remedinho para que depois que eu consumisse, eu pudesse acabar com o mal, somente para o efeito. E esses males e muitos outros, gente, não se encontram no externo, na matéria. Há necessidade de uma correção de hábitos, aquela luta diária para você acabar com comportamentos e atitudes nocivas. Vamos dizer, a reeducação emocional, eu vi aqui pela lousa, centrada no auto-amor, a reforma íntima. É você substituir hábitos e costumes nocivos por hábitos saudáveis. É uma autoeducação, e isso é uma tarefa difícil. Quem luta para deixar de alguma tendência, de algum vício, de alguma atitude nociva, sabe como é difícil? É uma luta diária, né, gente? E aí entra as conveniências, os interesses da sociedade, entra muitas vezes a dependência. Então, por vários motivos, é uma tarefa penosa. E aí muitos não estão dispostos a essa tarefa penosa, mas aí está sofrendo, está com dor, está desesperado, vai buscar na matéria. Os médicos, dependendo do mal que está atingindo do nosso corpo, que a gente quer manter ele bem, procura-se um profissional, um psicólogo, um terapeuta, né? Muitos buscam um grupo de apoio, outros buscam uma parte holística, mística, yoga, né? Meditação,
busca também a atividade física, né? Gastar energia, o voluntariado, né? Manter a mente ocupada, e muitos buscam a religião. E mesmo não pertencendo à religião, muitas vezes é de uma religião de fora, a religião mais procurada ainda é o espiritismo. Por quê? Ela é vista como milagreira. As pessoas acham que apenas a ação dos espíritos, seja por uma psicografia, psicofonia, uma receita, né? Um trabalho de desobsessão, passe, água fluídica. Tem casas que oferecem tratamentos, cirurgias espirituais, que apenas a ação dos espíritos vai acabar com aquele mal, sendo que o mal está sendo alimentado pelas falhas morais. O que adianta, gente, apenas buscar ajuda de fora, ajuda externa, se você não muda o hábito, o costume que está causando aquele mal? O que adianta apenas você buscar ajuda externa para o efeito, se a causa fica intocável? Então, gente, esses desconhecimentos das verdades médicas e científicas, viu? Porque essa mudança de atitude, comportamento, não são as coisas das religiões e muito menos do espiritismo. Qualquer tratamento que você buscar, se você pegar um profissional sério, ele vai te falar: olha, há uma necessidade de mudança de comportamento, de atitude, não é assim? Eles falam: nós estamos apenas cuidando do efeito, a causa está dentro de você. Muitas vezes também os desconhecimentos das coisas espirituais. A espiritualidade, ela está, gente, de mãos estendidas. Eles querem nos abraçar e nos ajudar, sim, mas eles não podem substituir, nos isentar e nem realizar o trabalho que cabe a nós. O trabalho de correção, de mudança é nosso. Então esses desconhecimentos fazem muitas vezes, gente, nós sermos enganados por charlatões de todas as espécies em todas as áreas. Que eles estão preocupados, sabe com o quê? Alimentar o seu orgulho, o egoísmo, a sua projeção, a sua fama e os interesses sociais. Em momento algum, eles estão preocupados com o bem-estar do seu próximo. Então, esses desconhecimentos, as diferenças culturais, os interesses da sociedade, a dependência que muitos hábitos causam e também os recursos financeiros, gente. Como que um tratamento custa caro, médico, medicação, precisar de uma internação de uma clínica, fisioterapia, é caro. E mesmo que se tem plano de saúde, muitas vezes o plano não cobre. Então a pessoa está com dor, está desesperada, não tem recurso, tem todas essas outras interesses que eu disse para vocês, está sofrendo, ela ou alguém que ela ama. É fácil nessa hora, gente, você ser enganado por falsas promessas. Quem nunca passou por uma situação dessa? Você está ali sofrendo, está com dor, alguém te estende a mão, te oferece ajuda, como diz, a gente mergulha de cabeça, né? E muitas vezes o tombo é feio, porque não é verdade o que te oferecem. E aí vem as decepções, as frustrações e muitas vezes aumenta o sofrimento. Dependendo, vamos dizer, o charlatão, a pessoa que não é confiável, muitas vezes ela fala: para com a medicação, não faça mais isso. E aí, gente, a hora que você para de dar também a medicação para o efeito, aquele mal pode agravar. Então, gente, todo o tratamento externo, seja terapia, seja médico, seja uma religião, não vai fazer milagre, porque a cura, acabar com o mal, está dentro de nós. Agora, lógico que a gente deve usar os recursos da matéria, sim. Está com dor, seja uma dor física ou dor moral, mas geralmente nós temos as duas, porque a dor física leva a uma dor moral, e uma dor moral acaba refletindo no físico, né? Você está com dor? Busque, gente, o que você tiver condições, pode buscar.
busque o médico, busque a terapia, busque grupo, mas o importante que é com esse tratamento da matéria a gente associa o tratamento moral. Aí você chega a cura. E o que é o tratamento moral? Buscou ajuda, encontrou um grupo, encontrou uma casa religiosa, encontrou um médico, ótimo, comecei o tratamento material, agora eu vou para o tratamento moral. Aí diante da dor, do sofrimento, você tem que parar e fazer uma reflexão. O que é que realmente está me incomodando? O que é que está atrapalhando o meu tratamento? Por que é que eu não consigo chegar à cura? Será que isso está ligado ao meu desequilíbrio emocional? Ao meu sistema nervoso? É falta de paciência? Tolerância? Resignação? Confiança? Fé? Será que eu não estou me abatendo, me entregando àquela situação? Será que não é orgulho, egoísmo, inveja, ciúmes, mágoa, ódio, rancor, desejo de vingança, sentimentos pesados, gente, corrosivos, que vai sim causar doenças? Do emocional vai passar para o físico. Será que diante das situações que a vida está me apresentando, que deveria ser aprendizado, eu não estou aceitando e estou buscando fuga nas coisas da matéria, no excesso, no abuso? Será que não está ligado ao meu distúrbio alimentar e até os cuidados pessoais que eu deveria ter comigo? Se a gente parar, se a gente refletir, a gente vai encontrar um motivo. E aí é a hora da mudança. Então o trabalho é esse, gente. Busque o tratamento da matéria. Associe o tratamento moral. E aí realize a mudança que tem que ser feita para você. É um trabalho intransferível, individual, mas aí está a questão, precisamos de ajuda. Sozinho é difícil. Sozinho, muitas vezes nós vamos desanimar e deixar de lado. Precisamos de ajuda. Aí entra a importância deste capítulo. Sabe por quê? Nós estamos aqui no planeta Terra. Como nós precisamos de ajuda, aqui na Terra é considerado um hospital-escola. E se nós somos moradores da Terra, se aqui é uma escola-hospital, quer dizer que todos nós, de uma certa forma, somos pacientes e alunos. O que é que um paciente precisa? Um médico. O que é que um aluno precisa? Orientador, professor, instrutor. Entra uma das importâncias desse capítulo, aonde Kardec nos coloca que nós não podemos nos enganar com os nossos médicos e instrutores. Mas o que isso tem a ver com Cristos e profetas? Tudo, já vou explicar para vocês. Aí Kardec, o aniversariante do mês, como a Fátima nos colocou, foi um grande pedagogo. E nesse capítulo ele faz uma conexão de textos. Ele pega uma citação do Evangelho de Lucas, capítulo 7, e conecta ao Evangelho de Mateus, capítulo 6. E ele começa o capítulo colocando: conhece-se a árvore pelos frutos. Uma árvore boa não produz maus frutos. Uma árvore má não produz bons frutos. Toda árvore má será arrancada e lançada ao fogo. O homem tira as boas coisas do bom tesouro do vosso coração, e o homem tira as más coisas do mau tesouro de vosso coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas cuidado, guardai-vos dos falsos cristos e falsos profetas, que virão até vós, como lobos em pele de ovelha. Muitos dirão: eu sou o Cristo, e vão enganar e seduzir até os mais escolhidos. Se nós não entendermos a conexão de Kardec, vai ficar confuso. Porque ele fala de árvore, da boca que ensina e depois dá um aviso: cuidado com os lobos em pele de ovelha. Pega essa conexão e coloca um recurso agrícola da árvore com os frutos para nos deixar aí
um ensinamento, ou melhor, um alerta, para eles nos mostrar: cuidado com aquilo que estão te oferecendo. Você quer saber tanto dos encarnados como desencarnados, por isso que a Fátima colocou erraticidade, que é esse intervalo que nós ficamos entre uma encarnação e outra, tá? Então, aqueles que estão te oferecendo ajuda, os encarnados ou desencarnados, é verdade o que ele está te oferecendo? Conheça o fruto, conheça o que ele está te oferecendo. Aquilo que estão te oferecendo de ajuda, qual é o propósito? Aquilo que estão te oferecendo para ajudar, para onde está te encaminhando? E principalmente, tudo que estão te oferecendo de ajuda, de orientação, acrescentou algo de bom na sua vida? Então nós temos que começar a entender essa conexão que ele faz. Se você entender, você vai ver o sentido disso. Por que é que ele usa esse recurso agrícola? Para nos deixar esse alerta: cuidado com aqueles que são seus instrutores e seus médicos. Porque, vamos ser sinceros, quando um agricultor olha para aquela árvore que ele plantou, qual é a esperança dele? Que ela produza frutos. E ele espera ansioso, que o fruto amadureça para ele poder colher. Então vamos colocar Deus, gente, como sendo o agricultor da evolução. Nós somos as árvores de Deus. Então, o que é que Deus está esperando de cada árvore? Nós somos os nossos frutos, não é? Só que Deus não espera ansioso. Deus espera com paciência, porque Ele conhece as árvores humanas. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe que a gente vem com tarefas, nós temos aptidões, nós temos talento, nós temos até missão, viu, gente? Pequenininha ou não, cada um de nós tem uma missão, uma tarefa. Mas Ele sabe que dentro de nós tem o orgulho e o egoísmo, não é? Dois sentimentos que a gente vive falando aqui, que é da natureza humana. Então, muitas vezes, gente, esse orgulho, esse egoísmo, fala um pouquinho mais alto, está um pouquinho mais aflorado em nós. E aí nós podemos nos transformar em lobo em pele de ovelha. Muitas vezes nós podemos aproveitar o sofrimento do outro para tirar vantagem. E eu não digo só vantagem financeira, não. Todo tipo de vantagem. Mas, aí tem um aviso, né? Toda árvore má será arrancada e lançada ao fogo. Então eu vou para o inferno? Vou queimar no inferno? De forma alguma. Temos que compreender por que Jesus colocou dessa forma. Deus não pune, Deus não castiga e não é inquisitor de ninguém. Ele, na sua sabedoria, colocou-se um juiz para nós, a nossa consciência. É a nossa consciência que no momento vai acusar: fui lobo com pele de ovelha. E aí você quer uma oportunidade. E o Pai fala de oportunidade. Sabe qual é a oportunidade? Você tem que queimar esses resíduos que estão dentro de você. Queimar esses resíduos provocados pelo orgulho e egoísmo. Queimar as nossas falhas morais. Então, arrancar e lançar ao fogo quer dizer, nós precisamos, gente, transformar todas essas falhas morais. Nós temos que queimar primeiro o excesso do orgulho e egoísmo, para um dia poder combater esses dois sentimentos, sim. E como é que eu faço isso? Como é que eu queimo esses resíduos que estão dentro de mim? Reencarnando. Então, gente, a gente reencarna para queimar resíduos das falhas morais, mudar atitude, comportamento, que não é fácil. Então, quer dizer, muitas vezes nós temos que passar por aprendizados difíceis. Por isso que existem os médicos, por isso que existem os professores, os instrutores. Nós não podemos mais ser enganados. Então nós não podemos mais nos enganar com os cristos e os profetas, que tem tudo a ver com médicos e os instrutores. Então o Cristo, gente, vamos começar por eles. O Cristo é um espírito de alta hierarquia.
O espírito, quanto mais ele evolui, ele recebe tarefas maiores, missões mais importantes, mais difíceis de serem realizadas pelo grau evolutivo que ele tem. Então, uma das tarefas de um Cristo é co-criar o planeta e coordenar esse planeta, ser o governador. Nós temos um Cristo, vocês conhecem ele, né? Ele encarna como homem Jesus, então vamos chamar o nosso Cristo de Jesus. Então a tarefa dele, vamos dizer que seria ser o representante de Deus diante da comunidade humana. A missão é grandiosa. A nível do planeta onde eles estão, eles não têm missão mais nenhuma a ensinar. Eles atingiram a perfeição relativa que todos nós vamos atingir. Eles são sábios e virtuosos. Então, gente, a nível de planeta Terra, nós só temos um Cristo, é Jesus. Lógico que tem outros Cristos. Então, me desculpe, gente, se alguém chegar e se titular Cristo, vocês não dêem nem importância. Então é Jesus, modelo e guia da humanidade, e ele é o nosso médico maior. Então o Cristo seria o médico. O nosso médico é Jesus, que deixou a receita da cura no seu evangelho. E aí nós precisamos de ajuda. Aí nós precisamos dos orientadores, dos professores, dos instrutores para entender essa receita. Aí entra a missão dos profetas. Profeta, então, são aqueles que trabalham para o Cristo, são os enviados do Cristo, que têm a tarefa de instruir, orientar, revelar, sim, o oculto e a vida espiritual para nós. Podemos responder à questão do livro. Como distinguir o bem do mal? Deus, na sua infinita sabedoria, deu para nós as suas leis divinas. As leis de Deus são regras de conduta em todas as circunstâncias da nossa vida. As leis de Deus são a distinção entre o bem e o mal. Por quê? Porque toda vez que eu ajo de acordo com a lei de Deus, eu pratico o bem. Pratiquei o bem, eu vou dando passos no meu caminho de evolução, tanto moral como intelectual. Toda vez que eu infrinjo uma lei, que eu não compreendo a lei de Deus, como consequência, o mal. O mal gera uma falha e vai trazer sofrimento. Então é facinho saber se você praticou o mal, se você sofrer. O sofrimento é uma advertência. Houve um equívoco, houve alguma atitude ou comportamento que não está de acordo com a lei de Deus. Há necessidade de uma mudança. E ele colocou todas essas leis para serem regra de conduta na nossa consciência. Mas como ele ama muito a gente, Deus ainda deu inteligência, discernimento e raciocínio para você ir diferenciando o bem do mal. E pediu ainda para Jesus que deixasse aquela frase: você quer saber se o que você está fazendo é bem ou mal? Você faz com o seu próximo tudo o que você quer de bom para você e não tenha nenhuma atitude de que você não queria para você, você não tenha para o outro. Muito bem, era para ser fácil, mas estamos num mundo onde predomina, como eu disse no início, matéria. Matéria é gostoso, matéria influencia em nós e matéria pode causar dependência. Muitas vezes, para se ter as coisas da matéria, eu não ajo de acordo com as leis de Deus. Não agir de acordo com as leis de Deus, cria-se falhas morais, cria-se vícios, cria-se dependência, e tudo isso, gente, é como se fosse sufocando a voz da consciência, sufocando essas leis que deveriam ser regras de conduta. Sofremos, nos desesperamos, precisamos de ajuda para compreender essas leis e retirando essas camadas e queimando esses resíduos. Entra o trabalho dos profetas, instrutores, orientadores, para nos ajudar a compreender as leis de Deus. Mas por que profeta? Parece coisa da antiguidade. Porque esses que nós chamamos de profeta, vocês podem chamar de professor, instrutor, orientador, não tem problema.
quando eles reencarnam, eles vêm com tarefas de acordo com as nossas necessidades e o grau evolutivo que nós estamos. Eles receberam o nome de profeta porque quando eles reencarnaram havia necessidade de prever futuro, as profecias e dos prodígios, gente, os milagres. Por quê? Se hoje, vamos ser sinceros, nós não temos às vezes muita dificuldade de aceitar, de confiar naquilo que você não enxerga, que você não vê, que você não sente, que você não pode ter o contato. Vocês já imaginaram há 4.000 anos atrás, gente? Então eles precisavam realizar prodígios para atrair sim as pessoas e aí aos poucos eles começaram a passar as instruções. Vamos dizer que esses que receberam o nome de profeta, que vieram antes de Jesus, vieram para preparar corações endurecidos, ignorantes moral, que nós éramos muito mais, para a vinda de Jesus e a previsão do futuro. Até hoje, gente, tem profetas que são considerados bons. Sabe por quê? A profecia, mesmo que fosse tragédia, parece que a gente ficava esperando acontecer. Aí acontecia e falava, nossa, aquele profeta é bom, né? Você entende? Olha, você viu o que ele previu? Aconteceu. Nós não compreendemos as previsões. Como nós não tínhamos conhecimento de muitas leis, os milagres aconteciam exatamente pelo desconhecimento dessas leis. Quantas coisas que eram considerado sobrenatural e hoje já tem explicação pela ciência. Eles tinham conhecimento de leis que nós desconhecíamos e manipulavam e realizavam os milagres. E a previsão do futuro, eles estavam fazendo para ser um alerta. Gente, se vocês continuarem com essas atitudes e comportamentos, olha o futuro que espera vocês. Era para isso que nós não compreendemos. Então eles receberam esse nome e realizavam esses prodígios e essas profecias pela necessidade antes da vinda de Jesus. Então seriam os profetas da antiguidade. Hoje, os profetas modernos, depois da vinda de Jesus. Agora nós temos 2024 anos de evangelho, escrituras sagradas. E vamos puxar um pouquinho para o nosso lado. Quase 2 séculos, 170 e poucos anos de codificação espírita, né, Fátima? Então hoje, gente, para quem prevê o futuro para nós? Precisa? Nós sabemos muito bem das leis de ato e consequência, causa e efeito, reencarnação, pluralidade das existências, o passado somente com correção de hábitos, mas nós não podemos mudar. E o nosso futuro? Não está nas nossas mãos? Então não há mais necessidade, nem dos prodígios, porque muitas leis nós conhecemos hoje, e nem das previsões. Hoje, o profeta moderno, ele tem outra tarefa. Kardec é um profeta moderno, gente. Ele é um profeta pedagogo. Quer um outro exemplo de um profeta moderno? O Dr. Bezerra. Dr. Bezerra foi um profeta empresário, político, médico e religioso. Compreenderam que os profetas, eles estão em todas as ramificações humanas, porque a nossa evolução, gente, tem que ser em todos os campos. Eles estão na medicina, na política, na economia, na educação, na religião, sim. Por isso que eu disse para vocês, nós podemos ser enganados por charlatões de todas as espécies. Eles estão em todas as áreas. E eles continuam nos instruindo e continuam revelando o oculto. Vocês sabiam que os profetas modernos revelam o oculto? Mas não o oculto do futuro, que nós não precisamos mais. Eles estão revelando o oculto de hoje, gente, que nós não estamos enxergando. O oculto que está do nosso lado e nós não estamos vendo. E principalmente, o oculto que está dentro de nós. Nós não estamos percebendo. E é exatamente esse oculto que está dentro de nós que está interferindo na nossa cura. Sempre, gente, os profetas tiveram essa preocupação de revelar o oculto desde a antiguidade.
Nas Escrituras Sagradas tem muitos exemplos. Todos vocês aqui conhecem o rei Davi, não conhecem? Venceu um gigante, justo, honesto, um rei bom, né? E os reis antigos tinham um profeta particular. O profeta do Davi era Natã. Natã chegou para Davi e falou: vou contar para você uma história de um homem que tinha apenas uma ovelha e o seu vizinho tinha 100 ovelhas. O que tinha 100 ovelhas matou o seu vizinho para ficar com a única ovelha dele. Davi, que sentença você, sendo um rei tão justo, daria a esse homem? O Davi nem pensou: morte. Porque que absurdo, olha que ganância, ele matou o seu amigo para ficar com a única ovelha. O Natã olhou para ele e falou: você sabia que Davi, você é esse homem? Como assim? É, Davi, você tinha todas as mulheres do reino, você matou o seu melhor amigo para ficar com a mulher dele. Ela vem a casar depois com o Davi e dali nasce dessa união o rei Salomão. Então os profetas estão com a tarefa, gente, de revelar esse elemento psíquico oculto que está dentro de nós e atrapalhando a nossa cura. Quantas vezes nós somos o rei Davi? Aos olhos do mundo, e nós somos justos, nós somos bons, nós fazemos evangelho lá no centro, a gente trabalha na assistência social, eu faço caridade. Então, aos olhos do mundo e aos olhos das outras pessoas, somos cumpridores. Mas muitas vezes a gente tem um elemento psíquico oculto aqui, gente, que está atrapalhando a nossa cura e nós precisamos de ajuda. Então, gente, no momento da dor, do desespero, do sofrimento, busque ajuda. Cada um de nós vai se afinizar a um tipo de tratamento. Pode ser bom para mim, pode ser que não seja para você. A gente se afiniza pela nossa sintonia, pelo nosso grau de evolução. Escolha, mas por favor, use a razão, gente. Quem está sendo meu médico? Quem está sendo meus instrutores? Aonde eu estou buscando o apoio? O que ele está me propondo para ajudar? Então, os profetas estão em todas as ramificações humanas, e essa razão nós temos que usar em todas as áreas. E aí, dentro da religião, os profetas modernos são os padres, os papas, pai de santo, pastor. Dentro do espiritismo, os dirigentes, aqueles que fazem o atendimento, né? Os orientadores. E muitas vezes, gente, aí você centraliza nessa pessoa, como tudo que ela fala é verdade, não usa a razão, e aí pode vir o sofrimento. Nem precisamos falar da religião de ninguém, já que nós estamos mais ligados hoje aqui da religião. Vamos falar dentro do espiritismo. Quem nunca foi numa casa, desculpa falar, e foi falado assim: o meu mentor, o meu guia mandou fazer isso, deixar de fazer isso. Olha, o que nós estamos falando aqui é verdade. Se você não quiser fazer, depois você vai responder, e às vezes vai responder direto para Jesus, para Deus. Outros dizem assim: eu não sou espírita, sou simpatizante do espiritismo, mas gosto de ir naquela casa, porque lá tem um médium forte, lá eu falo com o meu guia, eu falo com o meu mentor, aí ele manda o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Olha, aqui está presente Maria, Jesus, São Francisco, irmão Lucas. Vamos esclarecer isso, gente, para a gente não se decepcionar e não frustrar no nosso tratamento. Quem assistiu a aula do Cássio vai lembrar que uma vez ele falou assim: olha, se o seu mentor, se o seu guia mandar você fazer ou deixar de fazer, muda de mentor. Não é isso? Vocês que assistem a aula, muda de guia. Por que isso, gente? O mentor é um espírito que, quando ele tem uma tarefa, não é individual, é uma tarefa que abrange um grupo maior. Aí falo: mas Chico tinha um mentor humano? Doutor Bezerra tinha um mentor, Santo Agostinho? Sim, mas é a tarefa grandiosa que eles tinham. Essa casa tem mentor. Então eles trabalham para um maior número de pessoas. Para isso nós temos o nosso anjo da guarda.
Chico tinha anjo da guarda, Dr. Bezerra tinha anjo da guarda. Cada um tem de nós que vai ficar para nos ajudar. E todos esses trabalhadores, na erraticidade, para nós, gente, eles trabalham no modelo e guia da humanidade de Jesus. E Jesus se espelha em Deus. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não manda você fazer nada e nem deixar de fazer nada. Eles aconselham, eles orientam, mas jamais te manda fazer ou deixar de fazer. Eles poderiam até emprestar Emmanuel para nós. Você podia ficar uma semana com Emmanuel. Você não ia conseguir entender nada. Falta sintonia, gente. Então essa sintonia, quando eles vêm até nós, eles têm que abaixar o padrão vibratório deles, a luz deles. O que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco? Ficou cego porque ele recebeu um castigo de Deus, né? Porque ele matava cristãos antes de se tornar aí Paulo, né? Não é isso? De forma alguma. Outra coisa que nós temos que compreender, gente, a espiritualidade, quando vem ajudar, não faz que nem a gente que apontar o dedo e mostrar os erros, não. Não precisa ver os erros nossos. Para isso tem as leis justas, a nossa consciência, a lei de causa e efeito, o ato e consequência. Eles não vão buscar nossas falhas, ele vai buscar dentro de você o que você tem de bom. É aí que ele te ajuda. Eles sabiam do potencial de Paulo. Paulo era um defensor do que ele acreditava, as leis mosaicas. A partir do momento que ele teve contato com Jesus, ele sai de perseguidor e vira ali um dos grandes divulgadores da doutrina. Ele não ficou cego, gente. Por quê? Por causa da intensidade da luz. Eles têm que diminuir a luz deles. Então, gente, Maria está presente, Jesus está presente, então estão abandonados? De forma alguma. Vocês perceberam quando a Fátima ou qualquer outra pessoa vem aqui? Os trabalhadores de Jesus, os trabalhadores de Maria, os trabalhadores do Dr. Bezerra, eles enviam os seus trabalhadores de acordo com a nossa capacidade de receber. Então, essa questão de afinidade, de sintonia, gente. Então, está com dor, está sofrendo, busca. Não importa a religião, não importa o lugar, mas prestem atenção naquilo que vão te propor. Ninguém, nenhum tipo de tratamento da matéria, nenhum lugar pode prometer para vocês a cura. Lógico, a gente está com dor, está desesperado, estendeu a mão, você vai segurar, tudo bem, mas é igual um pronto-socorro. Você vai no pronto-socorro, você quer saber quem é o médico, qual é o remédio? Não, você quer acabar a dor. Nós somos a sociedade do analgésico. Você aceita o médico, você aceita... E depois que passou, você não vai ver quem é o médico? Peraí, qual foi a medicação que ele passou? Que tratamento ele pediu para eu seguir? É assim que nós temos que fazer, usar a razão. Foi atendido, foi acolhido, você vai retornar no lugar, veja o que vai te oferecer. Qual é o lugar que eu devo confiar? Primeiro, aquele lugar que você chega, ele não vai impor nada. Meu mentor, meu guia, você tem que fazer isso ou não. Ele vai ajudar, naquele momento, a aliviar o teu sofrimento. Quando você retornar, ele vai conversar com você, de igual para igual. Todos nós somos seres ainda em aprendizado. Esse lugar você pode confiar. Todos nós estamos aqui para realizar um aprendizado. Nós não podemos prometer aquilo que é você que vai ter que realizar. O que nós podemos juntos realizar? Nós podemos pedir força para a espiritualidade, nós podemos pedir orientação e juntos nós vamos trabalhar para cada um de nós fazer essa mudança de atitude, de comportamento juntos. Os profetas, os instrutores, os orientadores e até os auxiliares médicos de Jesus estão aqui para nos ajudar a compreender a receita da cura do Evangelho de Jesus. E aí, só para a gente encerrar, tem um item nessa receita que muitas vezes nós não enxergamos. Sabe aquela letrinha miúda que vem naquelas imensas bulas de remédio e você fala assim, desisto, não leio? Pois é, tem um item desse na receita de Jesus. Está escrito lá assim,
faça ao seu próximo tudo o que você quer para você, não faça nada para o outro que você não quer para você. Sabe por que Jesus deixou isso? Porque em algum momento da nossa vida, todos nós vamos ser profetas. Todos nós, no nosso grupo familiar, com amigos, parentes, pais, avós, filhos, marido, local de trabalho, meio religioso, aquele que cruza o seu caminho, nós vamos ter que orientar, instruir, colaborar, ajudar. E aí muitas vezes nós falamos e fazemos coisa para o outro que nós não gostaríamos que fizesse para nós, porque a dor do outro não está doendo em nós, porque nós não estamos enxergando essa letrinha miúda, não estamos nos esforçando. Então, gente, para a gente fechar, árvore com os frutos, como Kardec começou, a gente encerra. Então, as atitudes e os comportamentos dos profetas, mas também atitudes e comportamentos nossos, é que vão determinar quais os frutos da nossa árvore. Boa tarde a todos.